Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No próximo capítulo da novela História de Amor, Daniel de repente se lembra da conversa que tivera com Paula, quando ela, sem rodeios, disse que não queria ter filhos. À beira d'água, Paula pergunta: "Como está a água?" Daniel responde curto: "Geladíssima." A resposta arranca uma risada dela. Carlos convida Paula para mergulhar. Ela balança a cabeça, diz que odeia água fria, nem para beber gosta. Ele brinca que pode carregá-la até lá, mas Paula afasta a ideia, sorrindo: "Me deixa em paz, vai sozinho." Daniel sorri e comenta: "Dá para ver que vocês são felizes." Paula concorda: "Sempre. A gente se mima o tempo todo." Daniel provoca: "Desde pequena você já era mimada pela família? Agora pelo Carlos. Depois do casamento, vai ser ainda mais." Paula ri lembrando: "Falta só um mês." Daniel diz que vai mandar fazer um terno novo. Paula afirma que quer vê-lo de fraque no casamento e comenta que pretende marcar um check-up com ele antes da cerimônia. Daniel elogia a saúde dela, mas concorda que um exame geral é importante. Ele insinua: é para se preparar para novas responsabilidades, ou seja, ter filhos. Paula se interrompe: "Não, quero manter a forma pelo menos até o 3º ano de casamento." Daniel rebate: "Gravidez só envelhece se a mulher permitir." Paula muda de assunto. Explica que não quer engravidar, enquanto o marido, na clínica, convive com mulheres bonitas e agradecidas, e ela estaria lá, barriguda. Daniel afirma que um filho é a coroa de um casamento. Paula discorda: "Não acredito que filho segure casamento. A gente já é forte. Prefiro manter o amor assim, do que ter vários filhos." Daniel pergunta se o casamento naufragar. Paula responde na hora: "Talvez, nesse caso, alguém use um filho para fazer pressão ou chantagem emocional, mas não é meu jeito." Ela conclui, firme: "Eu tenho certeza, absoluta." Daniel pede desculpas por estar distraído e convida Paula e Zuleika a se sentarem. Helena conta, pausadamente, que na Itália, mais do que Roma, ela gostaria de conhecer Veneza. Já ouviu falar muito, viu a cidade em inúmeros filmes e sempre se lembra de uma canção de Aznavour, que é "Se triste ne Venise." Carlos repete o nome da música. Helena confirma, imaginando que ele conheça bem a cidade. Carlos sorri de leve: "Eu só conheço a rua onde nasci, apesar de já ter passado por muitos lugares. Em alguns fiquei mais tempo, em outros só de passagem. E me apaixonei por alguns." Cita Praga: "Ficou poucos dias, mas nunca esqueceu. Às vezes é uma luz, uma esquina com café, um som ou um perfume que marcam um lugar." Helena concorda. A companhia também conta. Carlos também acha que é fundamental, mas diz que, às vezes, pode se esquecer com quem esteve, não lembrar da pessoa, enquanto um cheiro, um sabor, ficam para sempre. Ele recorda quando Sheila insistia para que ele se lembrasse de um dia, em Viena, numa praça, quando uma orquestra começou a tocar uma valsa. Naquele momento, ele reconheceu a melodia, mas não conseguiu lembrar como estavam, o que ela vestia ou de onde vinham. Só a valsa ficou para sempre na memória. Valquíria, com voz fria, disse que era preciso descontar 90% de tudo o que Joyce fala. Ela ressaltou que Joyce vinha implicando com o rapaz desde que Alice voltou para casa. Lembrou do dia em que a filha de Dona Silvana foi visitar, levando um presente. Mesmo assim, Joyce fez algo absurdo. Jogou o buquê no lixo, rasgou os sapatinhos que a moça havia dado. Um gesto tão sombrio que chegou a causar arrepio. Edgar franziu a testa,
Disse que não sabia a quem Joyce tinha puxado para ser assim. Valkyria riu, provocando que ele mesmo sempre fora esquentado. Ele admitiu, mas garantiu que nunca guardou rancor. Ela se surpreendeu, lembrando que ele passou meses sem falar com Joyce e Helena. Um passado que ele não conseguia esquecer, e agora dizia que não guardava rancor. Edgar deu de ombros, reconheceu que ela tinha razão. Decidiu não discutir mais. Valkyria observou e comentou que ele havia mudado muito, até mesmo antes do acidente, e depois que Alice nasceu, mudou ainda mais para melhor. Edgar sorriu. Quem sabe a Joyce também não mude. Ele chamou Joyce para sentar. Lembrou que aquela porta sempre ficava aberta, e ela nunca reclamava. Por que agora tanto incômodo? Joyce fez uma careta dizendo que não gostava quando as pessoas simplesmente entravam, iam para a cozinha e abriam a geladeira. Edgar explicou que só fazia isso quem era realmente íntimo. Valkyria logo listou Marta, Xavier, Lu, ela mesma e Assunção. Edgar olhou o relógio e perguntou as horas. 20 horas, respondeu Valkyria. Depois avisou que Marta tinha ligado chamando para comer pizza. Edgar perguntou a Joyce se ela queria ir, mas ela recusou. Ele disse que iria falar com a mãe dela. Mesmo sabendo que seria difícil resolver porque era um problema entre ela e Caio, e nenhum dos dois queria ceder, Joyce afirmou que enfrentaria Caio sozinha. Edgar balançou a cabeça. Não é isso, então o que você quer que eu faça? Joyce fria. Correr agora até a casa do Caio e dar uma surra nele. Edgar suspirou. Como é que eu poderia fazer isso? Valkyria interrompeu, dizendo que iria para a casa da Marta. Joyce chamou o pai, pediu desculpas, disse que tentaria resolver tudo por conta própria, com calma. Despediu-se dizendo que iria se deitar com Alice e que conversariam amanhã. Edgar respondeu que ainda ficaria um pouco na casa do Xavier e perguntou se a mãe dela ia demorar. Paula olhou para Daniel. Ele disse que agora era só esperar mais algumas semanas para saber se era menino ou menina. Zuleika afirmou com convicção que já sabia desde o atraso de 35 dias. Mas Paula sorriu. Já fiquei atrasada várias vezes, não é novidade para mim. Daniel perguntou se Paula havia esquecido de tomar a pílula. Ela admitiu que às vezes sim, principalmente quando tomava champanhe, o que a fazia esquecer, e acrescentou que Carlos sempre soube disso, mas deixava a responsabilidade por conta dela. Zuleika criticou, dizendo que nos dias de hoje, ter um filho por acaso era até irresponsabilidade. Paula tranquilizou a mãe, dizendo que resolveria. Então perguntou a Daniel. O médico, assim como um padre, deve guardar segredo do paciente, não é? Daniel confirma com um aceno, mas ressalta que apenas nesse ponto ele se parece com o padre. Paula olha firme nos olhos dele e diz com voz decidida. Ninguém pode saber disso, nem o Carlos, nem a Bianca, nem a Yara, nem qualquer pessoa desconhecida. Daniel promete manter o segredo. Paula continua. Se alguém perguntar, diga que é só uma consulta de rotina, um check-up, antes de viajar, porque já faz quase um ano que eu não faço consulta. E está tudo bem comigo. Daniel abre a ficha, dá uma olhada e comenta. A última consulta foi um mês antes do casamento. Zulrich franze a testa. Muito descuido. Daniel diz que a partir de agora vai usar ficha cor-de-rosa. Ele pergunta, coloco o sobrenome Moret? Paula balança a cabeça, negando. Ele anota, exame clínico e ultrassom. Trazer hemograma completo, gravidez de 5 a 6 semanas. Paula pergunta se já está registrada. Daniel confirma. E também pede que ela faça um hemograma completo, traga o resultado e depois siga uma dieta rica em vitaminas e sais minerais. Paula concorda em fazer o hemograma, mas diz que quanto ao resto precisa pensar. Quer conversar antes com a mãe e o pai. Então, com a voz mais baixa, ela confessa. Eu ainda não sei se devo ficar com o bebê. Daniel responde calmamente. Eu só ajudo a trazer crianças ao mundo, não a tirá-las. Zuleika elogia essa postura, dizendo que a Bianca tem muita sorte. Ele sorri e retribui o elogio. Paula pergunta quanto deve pagar. Daniel balança a cabeça. Eu nunca cobraria da esposa de um amigo. Paula lembra que não é mais esposa do Carlos. Ele corrige.
Então, eu não cobraria da mãe do filho do Carlos. Nesse momento, Daniel se lembra das conversas com Carlos sobre ter filhos. Sheila comenta: agora que o Carlos está casado, com certeza vai querer ter um filho logo. Ele concorda. É verdade. Daniel intervém. Mas não é o que a Paula quer. Ele lembra que ela já disse que pretende evitar filhos nos 3 primeiros anos. Carlos responde confiante: deixa comigo. Quero ter um filho o quanto antes. Nada me deixaria mais feliz. De repente, o telefone de Daniel toca. É a Bianca, reclamando: você me abandonou? Daniel pede desculpas e explica que ainda está trabalhando. Bianca lembra que todos estão esperando para o jantar e pergunta se esqueceu o compromisso. Ele garante que não esqueceu. Ela diz: não demora, tá? Já me avisaram que ser esposa de médico é complicado. Ele ri. Vamos ver quando eu for marido, como vai ser. Ele conta que a última paciente acabou de sair. Hoje foi um dia puxado. Pede para ela ter paciência, pois já está a caminho. Bianca insiste: corre, tá? Nesse momento, Marininha entra toda animada. Cumprimenta com um beijo e pede desculpas pelo atraso. O trânsito está um caos. Ela entrega para Kátia um pote de sorvete artesanal. Depois, vira-se para Rafaela. É de framboesa, a fruta que você mais gosta. Rafaela sorri e agradece. Olga comenta baixinho: isso tá parecendo um suborno. Dalva disse que amanhã vai voltar ao apartamento e ainda sugeriu que todos fossem juntos. Urbano logo lembrou que o apartamento ainda não é do Caio, mas Dalva retrucou que esperar demais acaba não dando em nada. Afirmou que o apartamento já é deles, faltando apenas a papelada, porque Caio, assim como Urbano, não falou nem insistiu com Dona Silvana. Caio, irritado, encerrou o assunto dizendo que já está morto. Ele não vai cobrar o presente, pois não tem coragem para isso. Dalva insistiu que presente se cobra e que querer saber para poder planejar é justo, mas Caio respondeu que se Silvana quiser, ela dará. Se não quiser, não dará. Despediu-se irritado, dizendo que teve um dia péssimo. Urbano perguntou se ele já falou com Joyce sobre o batizado. Caio disse que sim, mas que como sempre, eles brigaram. Dalva lembrou que já tinha aconselhado ele a esquecer esse pessoal, e que como não foi ouvido, agora é bem feito. Caio saiu batendo a porta. Dalva perdeu até a vontade de comer, e comentou desanimada que logo, olhando para a cara de Urbano e de Caio, vai perder também a vontade de viver. Chica mudou de assunto, dizendo que pelo menos deveriam preparar um bolo e alguns refrigerantes para a sacristia da igreja. Elisete concordou, e disse que casamento no seco não é legal, e ainda traz má sorte. Neuza, incomodada, falou que Elisete vive com essas superstições, dizendo que não pode casar de branco nem casar sem bolo, mas afirmou que o que realmente não pode é ter um casamento infeliz. Mendon elogiou Neuza e sugeriu que se fizesse algo simples. Um bolo bonito com noivinhos em cima, alguma bebida, algo elegante e sem gastar muito. Chica perguntou a Paula como foi no médico. Paula respondeu que estava tudo bem, apenas com estresse e cansaço, e que um bom repouso resolveria. Zuleika concordou, e avisou que Dona Yara tinha ligado várias vezes naquele dia. Paula disse que ligaria depois. Zuleika perguntou a Elisete se o Dr. Rômulo já havia chegado. Elisete confirmou que ele estava na sala. Zuleika reclamou de dor de cabeça, e disse que precisava tomar um remédio para relaxar. Comentou que a consulta foi rápida e tranquila, sem dúvidas, e que Daniel apenas confirmou o que todos já suspeitavam. Rômulo informou que o tempo estimado era de 5 a 6 semanas. Zuleika disse que a gravidez ainda está pequena, mas vai crescer rápido. Leonardo brincou que só queria ver o que vai acontecer quando Carlos souber da notícia. Paula garantiu que Carlos não vai saber. Rômulo perguntou se era verdade. Zuleika contou que, no caminho de volta, Paula falou tantas ideias malucas que ela ficou até tonta e com dor de cabeça. Leonardo perguntou o que Paula pretende fazer. Ela respondeu que ninguém vai saber, a não ser os 4 e Daniel, que também prometeu guardar segredo. Leonardo ergue a sobrancelha e pergunta diretamente: então, quando sua barriga crescer, o que vai fazer? Paula sorri de forma provocante. Quem disse que minha barriga vai crescer? Rômulo franze a testa. Uma loucura não justifica outra loucura. Zuleika concorda com uma cena. Eu já te disse isso desde o começo.
Rômulo fala com firmeza. Nessa situação, a Paula deve procurar o Carlos, contar toda a verdade e decidir junto com ele. Zuleika acrescenta. O Carlos sempre sonhou com isso, e a Olga também. No dia do casamento, ela até falou sobre ter um bisneto, com os olhos marejados. Rômulo suspira e depois ri. Isso vai virar tudo de cabeça para baixo. Zuleika pergunta de repente. E a imprensa? As revistas? Rômulo dá de ombros. Vai ser um prato cheio para eles, como o Gomide costuma dizer. E também ri. Leonardo entra na conversa, meio em tom de brincadeira. Então a Paula já ganhou e vai ter o marido de volta. Em seguida, Carlos toma sua decisão. Organiza o trabalho na clínica e no mês seguinte eles podem viajar. Helena arregala os olhos. Você tá louco, não pode decidir assim. Eu tenho deveres, sou a chefe da família. Carlos responde de forma seca. Eu sou um homem livre. Helena balança a cabeça. Mas eu não sou. Eu preciso pensar melhor, falar com a Assunção, com a Joyce e ver com quem a Alice vai ficar. A menina não pode ficar sozinha em casa. Ela suspira. Ah, e a Marta convidou o Bruno para ser padrinho da Alice. Carlos tenta disfarçar. Ele é uma boa escolha, mas o sorriso sai meio forçado, um toque de ciúme. Helena, hesitante. O Bruno é ótimo, mas o Caio morre de ciúme do irmão. Lu entra na conversa. Eu vi tudo. Simval pergunta curioso. Foi tapa na cara mesmo? Lu dá um sorriso de lado. Foi mais do que isso. Marta fica chocada. Lu solta. Fui eu que dei o primeiro tapa. Joyce comenta com um sorrisinho. Eu já desconfiava. Lu explica. Os dois têm sangue quente. A Joyce é minha amiga, gosto muito dela, mas ela tá ressentida e isso aparece nos mínimos detalhes. Ela conta que tentou ajudar. Chegou a abrir toda a vida dela na esperança de que a Joyce entendesse. Mas foi inútil. Até que a Joyce cuspiu no rosto do outro. Soninha arregala os olhos. Quando o Fábio contou, eu nem acreditei. Caio comenta friamente. Isso mostra o nível da sua amiga. Soninha reage um pouco incomodada. Ainda assim, ela é a mãe da sua filha. Fábio entra rindo. Foi um barraco federal. Soninha diz que a Joyce realmente errou e perdeu o controle, mas acha que o Caio também anda insuportável, com essa fixação no Bruno. Ela aconselha. Esquece, ele já tá com outra. Uma pessoa boa, melhor que muito cara do cursinho da faculdade. Caio responde seco. Eu não gosto do Bruno. Fábio sorri. É simples, você ama a Joyce, mas não quer admitir. Caio ri, negando, mas Fábio continua. Você tem ciúmes, porque sabe que o Bruno gosta da Joyce e casaria com ela se ela quisesse. Caio fala com firmeza. Vai embora, Fábio. Fábio pergunta, levantando a sobrancelha. Pra que tanta implicância? Caio não gosta de Bruno, não só porque ele canta bem, toca piano com talento, mas também porque Bruno é rico, bonito e inteligente. Irritado, ele chama Fábio de idiota. Soninha ri. Se não é ciúme, então deve ser inveja. Ela acrescenta que apesar de ser amiga de Caio há muito tempo, ainda se sente orgulhosa por ter sido convidada por Joyce para ser madrinha da filha dele. Caio finge não se importar, mas pergunta logo. Por que não escolher o Fábio? Apesar das brigas, ele é meu melhor amigo. Fábio agradece e Soninha concorda que poderia ter sido ele, mas Joyce escolheu Bruno. Caio rebate firme. Ela fez de propósito, para me provocar, porque sabe que eu não suporto ele. E questiona. Se fosse a Wandinha, ela me escolheria? Soninha admite que Caio tem razão, mas lembra que os convites já foram enviados e tudo está resolvido. Ele deveria deixar as coisas seguirem. Caio reage na hora. De jeito nenhum. Ou eu não vou ao batizado, ou, se for, estrago a festa. Enquanto isso, à mesa, Bianca reclama com Daniel que ele quase os deixou morrer de fome.
Daniel pede desculpas. Rafaela brinca. Uma moça bonita, culta e elegante não deve reclamar de fome. Isso é falta de classe. Todos caem na risada. Ela explica que fome é para quem não come há muitos dias. Olga conta que, no seu tempo, uma moça, na frente do noivo, comia só um pouquinho, e só depois que ele ia embora é que comia até ficar satisfeita. Mais risadas. Bianca retruca que não é assim, e que realmente está faminta. Ela diz isso diretamente a Daniel. Mauro percebe que Daniel parece preocupado, mas ele nega, dizendo que foi apenas um dia de muito trabalho. Olga comenta que não deve ser fácil passar o dia inteiro prestando serviço só para mulheres. Daniel concorda. Rafaela acrescenta. Cada um tem seu problema. Mauro ri. Daniel conclui. Problema é problema. Sheila liga para o Dr. Daniel, mas um homem estranho atende. Diz que ele não está mais lá e pede para ligar novamente no dia seguinte. Chica pergunta a Maristela se ela tem falado com Mariana. Maristela diz que sim, e que Mariana vai voltar em alguns dias. Neuza, curiosa, voltar para casa? E logo pede desculpas pela indiscrição. Maristela esclarece que não. Mariana vai morar num pequeno apartamento em Copacabana e depois seguirá para o Marrocos, na África. Rômulo sorriu e sugeriu que todos jantassem juntos. Disse que todos já tinham dito o que queriam e que uma noite de descanso deixaria tudo mais leve. Zuleika se virou para Paula e perguntou: "Você vai dormir aqui?" Paula assentiu, explicando que já estava tarde demais para voltar para casa. Leonardo riu e comentou que naquela casa nunca faltava diversão. Zuleika concordou. De repente, Helena apareceu, fingindo surpresa. "Tem festa aqui e ninguém me convidou." Todos caíram na risada. Marta brincou que, pelo jeito da Helena, a festa dela devia estar mais animada do que ali. Edgar entrou na conversa, dizendo que se ela demorasse mais uns 15 minutos, ele iria embora. Valquíria comentou que eles já estavam ali desde as 7 da noite. Edgar contou que Joyce disse que de manhã, Helena saiu de casa e sumiu, sem dizer para onde ia ou quando voltaria. Helena, surpresa, tratou de negar. Explicou que deixou claro para Joyce que passaria o dia todo fora, negociando a compra de um apartamento longe dali, e que à noite jantaria com Carlos, planejando voltar por volta das 9 ou 10 horas da noite. Valquíria ironizou que Joyce sempre distorce a verdade. Edgar suspirou, dizendo que não entendia mais nada. Valquíria respondeu curta: "Você também nem quer entender." Helena franziu a testa. "Afinal, o que aconteceu? E onde está essa pessoa?" Edgar disse que agora já estava tudo resolvido, mas Valquíria se lembrou de que tinha ligado para o pai contando que brigou com o Caio e que até chegaram a se agredir de verdade. Sheila entrou e cumprimentou Francisco. Disse que estava ali para pegar o prontuário de um paciente para visitá-lo no hospital no dia seguinte. Francisco respondeu que já tinha deixado tudo pronto e pediu para prender o cachorro porque Sheila estava subindo. Ela agradeceu com um aceno. Olga tomou a palavra, para ter certeza. Eles perguntaram diretamente para Helena, porque Joyce parecia muito sincera. Olga explicou que Joyce sabia que ele e o Caio não se davam bem, mas que o batizado era algo sagrado. Depois de verificar, viu que estava tudo certo, sem riscos, e que ele poderia aceitar o convite. Agora, o verdadeiro desafio seria lidar com a mãe dele, que talvez fosse até mais perigosa que o próprio Caio. Carlos voltou para casa com um ar animado depois do encontro com Helena. Enquanto isso, Sheila entrou discretamente no consultório de Daniel e começou a vasculhar seus arquivos.